Olá, tudo bem? Eu quero conversar com vocês hoje sobre o salário mínimo. Nesta segunda semana de maio, saiu dados com pesquisas sobre o salário mínimo, sobre a sua variação em todos os governos democráticos do Brasil, desde que terminou a hiperinflação. Então, no período Fernando Henrique, primeiro mandato, houve uma variação de 29,3% do salário mínimo. Ele foi de R$ 438,90 para R$ 567,21. Segundo o mandato Fernando Henrique, ele foi de R$ 569,89 para R$ 662,32, ou seja, uma variação de 16,21%. Primeiro mandato Lula, ele foi de R$ 659,94 para R$ 843,92, variação de 27,87%. Segundo o mandato Lula, ele foi de 852,34 para 1.041,61 centavos de real, variação de 22,20%. Primeiro mandato Dilma, o salário mínimo foi de R$ 1.041,07 para R$ 1.166,45. Segundo mandato Dilma, ele foi de R$ 1.168,05 para R$ 1.173,05. Houve uma variação aí só. O primeiro mandato Lula, o primeiro mandato Dilma, a variação foi de 12,04%, o segundo mandato de 0,42%. Mas ainda houve uma variação positiva, ainda que seja mínima. Tá? E foi um mandato de apenas 2 anos, 2015 e 2016. O mandato Temer, que também foi de 2 anos, né, 2017 e 2018, foi de 1.175,25 centavos para 1.213,84 centavos. Uma variação pouca também, 3,28 centavos, mas houve uma variação positiva. Primeiro mandato Bolsonaro, o salário mínimo foi de R$ 1.214,88 para R$ 1.193,37. Houve baixa, uma variação negativa, quer dizer, houve uma baixa do salário mínimo em 1,77 centavos. Então, desde o Fernando Henrique, é a primeira vez que o salário mínimo no Brasil ele decresce em vez de crescer. Bom, aí você muitas pessoas podem falar assim, mas aí teve a pandemia, né? E, bom, vamos eliminar qualquer coisa a respeito da guerra da Ucrânia, porque a guerra da Ucrânia está acontecendo agora, né? Faz 2 meses, não afetaria os salários, o crescimento do salário mínimo, tá? Como realmente não afetou. Então, teve a pandemia, né? Bom, nós não vamos aqui dizer que a pandemia não afeta a economia, lógico que ela afeta a economia. Entretanto, Fernando Henrique Cardoso, governo Fernando Henrique, houve várias crises monetárias, crises terríveis monetárias, que afetaram a economia do mundo inteiro. Inclusive, e também no governo Fernando Henrique houve crise energética, com apagões e tudo mais. E ainda assim, o salário mínimo, né, se manteve em alta. Governo Lula, houve crise também, a crise de 2008 para 2009, que inclusive foi apontada por muitos dos analistas como a maior crise financeira mundial, econômica mundial, desde 1933, que todo livro didático de história apresenta lá como uma grande crise. Governo Dilma. Governo Dilma teve crise política o tempo todo. A Dilma realizou o primeiro mandato, ela assumiu o segundo mandato já com o candidato eleito, Aécio Neves, dizendo com todas as palavras que ia fazer de tudo para ela não conseguir governar. Um Congresso que impedia qualquer medida que a presidente fizesse para governar, um Congresso que o tempo todo minou qualquer tipo de possibilidade da Dilma fazer um governo. Se hoje, às vezes, o Bolsonaro fica aí reclamando do TSE, perto do que a Dilma enfrentou, né, de paralisação completa de todas as medidas, pessoas o tempo todo na rua, né, o tempo todo as ruas ocupadas em protestos contra ela, a imprensa toda, né, contra o governo.
ao mesmo tempo, o Congresso paralisando todas as medidas do Congresso, os perdedores da eleição, né, de 2014, o tempo todo atacando o governo, né. Então, o governo, e no meio de uma crise de impeachment, e ainda assim houve 0,42%, que não é muito, mas houve um pequeno aumento no salário, tá, mínimo. Depois, Michel Temer, um governo tampão, né? Um governo tampão, aquele tipo de governo que, se também não fizesse muita coisa, não fizesse nada, todo mundo entenderia que é só um governo de passagem, e 3,28% de aumento do salário mínimo. E agora nós temos um governo onde você não teve aumento real, ao contrário, diminuiu o salário mínimo, né? E então você tem um problema aí, né? Nós nunca tivemos, a inflação está altíssima, nós temos um aumento muito grande nos preços, principalmente dos alimentos e do combustível, em que o governo também não se movimenta para, para diminuir esses preços, né? O governo não se movimenta a fim de conter, né, essa inflação, a fim de conter a subida dos preços, e ao mesmo tempo o governo também não se movimenta a fim de garantir um aumento real de salário para a população brasileira. Qual é o resultado disso? Aumento da fome, aumento do endividamento das famílias brasileiras e aumento dos preços no supermercado, que cada vez mais as famílias brasileiras estão é, tendo quase toda a sua renda gasta em comida. Porque essa renda não aumenta, mas os preços dos alimentos, combustíveis, necessidades básicas está aumentando exorbitantemente. Tá? Então, nós precisamos de uma mudança urgente desse panorama. Tá? O salário mínimo precisa voltar a crescer, a renda do brasileiro precisa voltar a crescer, e nós precisamos, né, de um governo que dê prioridade às questões que afetam diretamente a grande maioria do povo brasileiro: preço do combustível, preço dos alimentos. Isso é importante para o nosso povo hoje. Bom? Então, uma breve reflexão aí sobre essa questão do salário mínimo. Gente, todo o governo enfrenta crises. Todo. Quando uma pessoa é eleito presidente da República, ele não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer uma pandemia, pode acontecer crises monetárias, como houve no governo Fernando Henrique, pode acontecer crises políticas, como aconteceu no governo Dilma, pode acontecer uma crise econômica de nível mundial, né, como aconteceu no governo Lula, pode ocorrer as guerras que ocorrem. Hoje tem a guerra da Ucrânia, na época do governo Lula teve a guerra do Iraque, teve a guerra do Afeganistão, na época do governo Fernando Henrique teve a guerra da Iugoslávia, né? Guerras, pandemias, crises políticas, crises monetárias fazem parte da nossa história, da história do nosso mundo. Infelizmente, fazem. E um governo, uma vez eleito, ele tem que estar preparado para enfrentar esses desafios, mas tem que estar preparado principalmente para colocar o povo, né, para colocar as pessoas em primeiro lugar no seu governo. Então fica uma reflexão aqui do canal Filósofo de Gales Manioto. Até o próximo vídeo.